Olá, meus caros amigos professores. Vamos fazer aqui a leitura em voz alta do documento, né, da legislação nova do Diário Executivo, que é a resolução da Secretaria de Estado de Educação 5.258, de 24 de março de 2026, que fala sobre a questão do fundamental nos SESECs. Então, bora passar um pouquinho de raiva? Tomara que não, mas provavelmente sim. Já conhecendo a figura, a gente já sabe como é que vai ser, né? Mas isso aí, então você já prepara seu fone de ouvido para você escutar enquanto está fazendo as coisas por aí, tá bom? E lá vamos nós! Minas Gerais, Diário do Executivo, quarta-feira, 25 de março de 2026, 37. Resolução-se número 5.258, 24 de março de 2026. Dispõe sobre a organização e o funcionamento do ensino nos Centros Estaduais de Educação Continuada (SESEC). O secretário de Estado de Educação de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, com base na Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na Resolução CNE-CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021, na Resolução CNE-CP nº 02, de 22 de dezembro de 2017, na Resolução CNE-CP nº 04, de 17 de dezembro de 2018, na Portaria número 1.432 de 28 de dezembro de 2018, na Resolução CE-MG número 465, de 25 de abril de 2019, no parecer CE-MG número 192, de 31 de março de 2021, na Portaria CI-MG número 230, de 9 de abril de 2021, na Resolução CE-MG número 481, de 1º de julho de 2021, na Lei número 14.945 de 31 de julho de 2024, na Resolução CNE-CEB número 03, de 8 de abril de 2025, na Resolução CNE-CEB número 4 de 12 de maio de 2025, na Resolução CNE-CEB número 06, de 17 de julho de 2025, na Resolução CI número 5.234, 26 e na Resolução CI número 5.243/2026, resolve, título I, da organização e funcionamento dos Centros Estaduais de Educação Continuada (SESEC). Capítulo I das disposições preliminares art. 1º, esta resolução estabelece a organização e o funcionamento dos Centros Estaduais de Educação Continuada, SESEC, da Rede Estadual de Minas Gerais, responsáveis pela oferta de ensino a jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso ou não concluíram a educação básica na idade adequada, assegurando condições de ingresso, permanência e continuidade dos estudos. Art. 2º, o atendimento no SESEC abrange e a educação de jovens e adultos, etapa do ensino médio na modalidade educação à distância, EJA, EAD segunda, a educação de jovens e adultos, etapa do ensino fundamental, anos finais, com atendimento exclusivamente presencial no formato modular, por componente curricular. Terceira, a aplicação dos exames de certificação do ensino fundamental e do ensino médio. Primeiro, a oferta da educação de jovens e adultos na etapa do ensino fundamental, anos finais na forma presencial, fica condicionada à comprovação da existência de demanda e à disponibilidade de espaço físico adequado na unidade escolar para o efetivo atendimento, em conformidade com as orientações da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SI-MG), relativas à autorização de funcionamento. 2 graus, a oferta da educação profissional técnica em nível médio nas formas concomitante e subsequente, poderá ser autorizada nas unidades SESEC condicionada à comprovação da existência de demanda e à disponibilidade de espaço físico adequado na unidade escolar para o efetivo atendimento, em conformidade com a resolução vigente que dispõe sobre a educação profissional em nível médio. Art. Terceiro, o SESEC poderá ofertar cursos da educação profissional e tecnológica, como formação técnica de nível médio e qualificação profissional, conforme demanda, planejamento da CIMG e normativas vigentes. Art. 4º, os CSSS deverão funcionar, obrigatoriamente no período noturno, assegurando o atendimento aos estudantes da educação de jovens e adultos.
Primeiro, além do funcionamento noturno, cada SESEC deverá ofertar atendimento em no mínimo mais um turno, totalizando o funcionamento em 2 ou 3 turnos, conforme a organização da unidade e a demanda atendida. Segundo, os turnos diurnos de funcionamento poderão ser definidos pela própria unidade escolar, no período da manhã e ou da tarde, observadas as demandas locais e mediante autorização da Superintendência Regional de Ensino, SRE, sem ampliação do quadro de servidores. Capítulo 2º do Projeto Político-Pedagógico e do Regimento Escolar Art. 5º, o Projeto Político-Pedagógico, PPP, e o Regimento Escolar orientam a organização e o funcionamento do SESEC, expressando o compromisso da unidade com a formação dos estudantes e com a comunidade atendida. Art. 6º, o PPP e o Regimento Escolar devem ser aprovados pelo colegiado escolar, divulgados à comunidade, enviados à Superintendência Regional de Ensino e revisados periodicamente, especialmente quando houver alterações na legislação, nas diretrizes da CI-MG ou na organização interna do SESEC. Capítulo 3º do Calendário Escolar. Art. 7º. O calendário escolar deverá ser elaborado com a participação da comunidade escolar, aprovado pelo colegiado e homologado pelo Serviço de Inspeção Escolar, em conformidade com o disposto em resolução publicada anualmente pela CI-MG. 1 graus. O calendário escolar deverá garantir a aplicação dos exames de certificação para a conclusão do ensino fundamental e do ensino médio, realizados por meio da banca permanente de avaliação no SESEC credenciados pela CI-MG durante todo o ano civil. Título 2º da Educação de Jovens e Adultos na modalidade de presencial e à distância, EJA, EAD, capítulo e disposições preliminares art. 8º, a educação de jovens e adultos no ensino fundamental, anos finais e no ensino médio será ofertada em regime modular, observadas as seguintes disposições, e carga horária de 1.600 horas, para o ensino fundamental, anos finais, segunda, carga horária de 1.200 horas para o ensino médio, terceira, carga horária de 1.750 horas para o ensino médio profissional. Parágrafo único. A oferta da EJA, EAD no ensino médio deverá assegurar o uso de ferramentas digitais ou de ambiente virtual de aprendizagem indicados pela CI-MG, a interação pedagógica entre docentes e estudantes, mediada por recursos tecnológicos, bem como a disponibilização de infraestrutura tecnológica na forma de polo de apoio pedagógico às atividades dos estudantes, garantindo o acesso à biblioteca, aos laboratórios de informática e aos espaços de estudo. Capítulo 2º da Matrícula Art. 9º. Para a matrícula no SESEC, na etapa do ensino fundamental, anos finais, a idade mínima é de 15 anos e na etapa do ensino médio 18 anos completos. Art. 10. Para a efetivação da matrícula, os responsáveis ou próprio candidato, quando maior de 18 anos, deverão apresentar os seguintes documentos: carteira de identidade ou documento de identificação na ausência, certidão de nascimento ou casamento, original e cópia, segunda, CPF do estudante, original e cópia, terceira, comprovante de residência em nome de um dos responsáveis ou do estudante, quando maior de 18 anos, original e cópia, quarta, comprovante de escolaridade original, sendo a. Histórico escolar ou declaração de transferência. B. Certificado de conclusão parcial do ensino fundamental ou ensino médio, quando for o caso. 1 graus, são considerados comprovantes de endereço residencial válidos, preferencialmente, as contas de água, energia ou telefone e, na ausência destes, contrato de aluguel ou outro documento no qual conste o nome e endereço do responsável ou do estudante, se maior de 18 anos. 2 graus. Caso o comprovante apresentado não seja conta de água, energia ou telefone ou gere dúvida, a direção poderá solicitar outro documento. 3 graus. No ato da matrícula, o estudante ou seu responsável legal, quando menor, deverá preencher e assinar a ficha de matrícula e nela, a declaração de não ter concluído o ensino fundamental e ou ensino médio. 4 graus. A matrícula de estudantes com deficiência ou com altas habilidades ou superdotação, público-alvo da educação especial, será realizada mediante a apresentação de documento comprobatório emitido por profissional da área da saúde, observado o disposto na legislação vigente.
5 graus. É proibida qualquer forma de discriminação por idade, gênero, orientação sexual, origem, etnia, cor, deficiência, religião, ideologia política ou outras condições. 6 graus. Matrículas feitas com declaração de transferência exigem a entrega do histórico escolar no prazo de até 30 dias. 7 graus. A matrícula de estudantes estrangeiros refugiados, apátridas ou solicitantes de refúgio deve ser facilitada, com acolhimento adequado e flexibilização documental, considerando sua situação de vulnerabilidade. 8 graus. Para o estudante menor de idade é necessária, ainda, a apresentação de documento de identidade e do CPF, originais e cópias, de um dos pais responsáveis. Art. 11. Para matrícula no ensino fundamental, anos finais, o estudante deverá apresentar comprovante de conclusão do ensino fundamental. Anos iniciais e para matrícula no ensino médio, a conclusão do ensino fundamental. Parágrafo único. Para matrícula no ensino fundamental, anos finais, o estudante que não concluiu o ensino fundamental anos iniciais deverá submeter-se à certificação do 5º ano, por meio de avaliação realizada por uma escola estadual que o oferte ou outra escola municipal credenciada pela CIE-MG. Art. 12. No ato da matrícula, o estudante ou responsável, quando menor de 18 anos, deve ser informado quanto à organização, funcionamento e metodologia da modalidade EJA no SESEC, para as etapas de ensino ofertadas e as normas da unidade escolar. 1 graus. Para a etapa do ensino médio, o estudante deve optar por cursar o ensino médio propedêutico ou o ensino médio integrado à educação profissional. 2 graus. O estudante deverá indicar qual AS componente S curricular, ES, deseja cursar em cada etapa de ensino. 3 graus. No ensino médio integrado à educação profissional, o estudante deve indicar quais componentes curriculares deseja cursar da formação geral básica e cursar todos os componentes do percurso profissional, de forma simultânea e semestral, conforme o itinerário de formação técnica e profissional ofertado, e nesses casos apenas, com a matrícula semestral no itinerário de formação técnica e profissional. 4 graus. A matrícula será encerrada após 60 dias de inatividade, caso o estudante não inicie atividades em nenhum componente curricular. Art. 13. A matrícula do estudante deverá ser inserida no Sistema Mineiro de Administração Escolar, SIMAD, contendo 1 graus. As informações da ficha de matrícula com a assinatura do estudante ou do seu responsável legal, quando menor, e as informações constantes dos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do caput do artigo 12. 2 graus. Após a matrícula, o SESEC deve associar o estudante ao S componente S curricular, ES, escolhido, S no sistema SESEC. 3 graus. A desassociação em todos os componentes curriculares, no sistema SESEC, implica na obrigatoriedade de encerramento da matrícula no SIMAD. Art. 14. O estudante que iniciar seus estudos e permanecer inativo por 60 dias será automaticamente desassociado do componente curricular pelo sistema SESEC, mantendo-se o aproveitamento dos módulos já concluídos. 1 graus. O sistema SESEC registrará o período de inatividade do estudante em cada componente curricular, cabendo à direção escolar iniciar as ações de busca ativa. 2 graus. Esgotadas as estratégias de busca ativa, a matrícula deverá ser encerrada no SIMAD quando não houver associação ativa em nenhum componente curricular no sistema SESEC. Art. 15. O estudante cuja matrícula tenha sido encerrada no SIMAD poderá retomar seus estudos efetuando nova matrícula a qualquer momento. Art. 16. O estudante matriculado no SESEC, havendo interesse, poderá se inscrever para realizar os exames da banca permanente de avaliação para fins de conclusão da etapa de ensino. Art. 17. A renovação de matrícula será realizada anualmente nos meses de novembro e dezembro, de forma presencial, na Secretaria do SESEC, mediante assinatura do estudante na ficha de matrícula, ficando assegurada a continuidade dos módulos já cursados. Capítulo 3º da Organização Curricular Art. 18. A organização da EJA no ensino fundamental, anos finais e EJA. EAD no ensino médio deverá contemplar os componentes curriculares previstos no Currículo Referência de Minas Gerais. Art. 19. Os componentes curriculares do ensino fundamental, anos finais que integram as áreas de conhecimento são: e linguagens, língua portuguesa, língua inglesa, arte e educação física.
Segunda, matemática, matemática. Terceira, ciências da natureza, ciências. Quarta, ciências humanas, história e geografia. V, ensino religioso. Sexta, interdisciplinar, competências digitais para o trabalho e projeto de vida. Arte. 20. A EJA-EAD no ensino médio é composta pela formação geral básica e pelos itinerários formativos, de maneira integrada. Arte. 21. A formação geral básica da EJA-EAD no ensino médio é organizada por áreas do conhecimento, contemplando os seguintes componentes curriculares: linguagens e suas tecnologias, língua portuguesa, língua inglesa, arte e educação física. Segunda, matemática e suas tecnologias, matemática. Terceira, ciências da natureza e suas tecnologias, biologia, física e química. Quarta, ciências humanas e sociais aplicadas, história, geografia, filosofia e sociologia. Arte. 22. Os itinerários formativos do ensino médio propedêutico na EJA-EAD são estruturados em unidades curriculares que articulam conhecimentos e práticas, organizadas da seguinte forma: projeto integrador, leitura, comunicação e protagonismo cidadão. Segunda, projeto integrador, soluções matemáticas, inovação e sustentabilidade. Arte. 23. A educação física é componente curricular obrigatório, sendo facultativa apenas nos casos previstos no 3 graus do art. 26 da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. 1 graus. A dispensa deverá ser comprovada por meio de documento apresentado pelo estudante. 2 graus. Havendo demanda pelo componente, o SESEC deverá solicitar à SRE a contratação temporária de professor habilitado. Arte. 24. A matriz curricular da EJA Ensino Fundamental, anos finais e da EJA-EAD do ensino médio propedêutico integram esta resolução e constam nos anexos e segunda, respectivamente. Capítulo 4 da carga horária arte. 25. A carga horária total para o ensino fundamental, anos finais será de 1.600 horas, organizada com atendimento exclusivamente presencial no formato modular, por componente curricular. 1 graus. É responsabilidade do professor orientador de aprendizagem assegurar a precisão dos registros de atendimento, orientação, realização de atividades e avaliações no sistema SESEC, bem como o acompanhamento do percurso formativo do estudante até a integralização da carga horária mínima exigida para a conclusão do componente curricular. 2 graus. Para compor a carga horária do componente competências digitais para o trabalho e projeto de vida poderão ser aproveitados os saberes, atividades laborais remuneradas a partir de avaliação realizada pela equipe pedagógica para validação dos conhecimentos adquiridos pelo estudante. Arte. 26. A carga horária total para o ensino médio propedêutico será de 1.200 horas, organizada em 50% de forma presencial e 50% de atividades à distância. 1 graus. A carga horária presencial deve incluir momentos de orientação de estudos, realização das avaliações dos módulos, avaliação final de cada componente curricular e atividades de autoavaliação. 2 graus. A carga horária à distância deve corresponder às atividades previstas nos planos de estudos de cada componente curricular, assegurando a continuidade do processo formativo. 3 graus. Toda a carga horária cumprida pelo estudante, nas atividades EAD realizadas na plataforma ou nas atividades presenciais, incluindo orientação de estudos, avaliações dos módulos, avaliação final e autoavaliação, deve ser registrada no sistema SESEC, sendo responsabilidade do professor orientador de aprendizagem assegurar a precisão desses registros e o acompanhamento do percurso formativo. Capítulo V do Plano de Estudos Arte. 27. Para fins desta resolução, entende-se por plano de estudos a organização pedagógica que reúne o planejamento, a programação e as orientações das atividades a serem realizadas pelo estudante em cada componente curricular. 1 graus. O plano de estudo será elaborado pelo professor orientador de aprendizagem de cada componente curricular, em conjunto com o especialista em educação básica, considerando as competências e habilidades do currículo referência de Minas Gerais para o ensino fundamental e médio, com prioridade para as habilidades foco da EJA. Segunda, os conhecimentos prévios do estudante. Terceira, atividades que valorizem o protagonismo, a resolução de problemas e o desenvolvimento da leitura e da escrita.
2 graus. Os planos de estudos devem ser elaborados para cada módulo que integra o componente curricular previsto na matriz das etapas de ensino ofertadas pelo SESEC, conforme disposto no anexo 1º e 2º desta resolução. Art. 28. O professor orientador de aprendizagem deverá propor estratégias de aprendizagem diferenciadas e novas oportunidades de estudo ao estudante que não alcançar a consolidação das competências e habilidades previstas no componente curricular. Capítulo 6º da Avaliação da Aprendizagem Art. 29. A avaliação da aprendizagem tem como finalidade verificar se o estudante consolidou as habilidades e adquiriu os conhecimentos previstos em seu percurso formativo. Parágrafo único. Os parâmetros de avaliação são definidos coletivamente pela equipe pedagógica da unidade SESEC e integram a proposta curricular, orientando as ações necessárias para a retomada da aprendizagem por meio das orientações de estudos. Art. 30. A avaliação da aprendizagem, de caráter processual, formativo e participativo, deve ser contínua e diagnóstica, utilizar diferentes instrumentos, valorizar os aspectos qualitativos, garantir tempos e espaços para atender estudantes com menor rendimento, assegurar orientações de estudos, considerar as habilidades desenvolvidas ao longo do processo. Art. 31. A avaliação no SESEC para o ensino fundamental, anos finais e para o ensino médio propedêutico será realizada pelos professores orientadores de aprendizagem, que deverão distribuir 100 pontos em cada componente curricular, sendo atribuídos 40 pontos em atividades do plano de estudos e avaliações dos módulos e 60 pontos referentes à avaliação final. 1 graus. As atividades dos módulos devem ser avaliadas conforme os critérios do anexo 3º desta resolução. 2 graus. Será aprovado o estudante que obtiver, no mínimo, 60% dos pontos dos módulos e 60% da avaliação final, totalizando pelo menos 60 pontos e frequência mínima de 75% da carga horária ofertada. 3 graus. Conforme estabelecido no parágrafo anterior, deve ser garantida nova oportunidade ao estudante que não alcançar o mínimo necessário para aprovação no componente curricular. Art. 32. A avaliação dos componentes que têm como foco aspectos afetivos, sociais, culturais e o protagonismo do estudante em seu projeto de vida deve considerar seus objetivos específicos e não pode interferir na classificação ou promoção do estudante. E no ensino fundamental, aplica-se o disposto no caput aos componentes curriculares de arte, educação física, ensino religioso e competências digitais para o trabalho e projeto de vida segunda. No ensino médio, na formação geral básica, aplica-se esta regra aos componentes de arte e educação física, assim como aos componentes curriculares de projetos integradores do itinerário formativo de aprofundamento, nas áreas do conhecimento. Art. 33. Para a conclusão do ensino fundamental e do ensino médio, o estudante deve obter aprovação em todos os componentes curriculares previstos para cada etapa e frequência mínima de 75% da carga horária presencial, ofertada em cada componente curricular. Art. 34. Será emitido certificado e histórico escolar de conclusão da etapa aos estudantes concluintes do ensino fundamental e do ensino médio. Art. 35. Será emitido certificado de conclusão parcial e respectivo histórico escolar aos estudantes que concluíram um ou mais componentes curriculares, sem a conclusão da etapa com vistas ao aproveitamento de estudos pela escola de destino ou em exames de certificação. Capítulo 7º do aproveitamento de estudos Art. 36. O aproveitamento de estudos é o mecanismo que permite reconhecer, na unidade escolar, aprendizagens realizadas com êxito em cursos, exames, etapas ou modalidades de ensino no SESEC ou em instituições legalmente reconhecidas. Primeiro, no ato da matrícula, o estudante deverá ser informado sobre a possibilidade de aproveitamento de estudos para fins de conclusão das etapas de ensino, o qual poderá ocorrer de forma parcial ou total, mediante a apresentação de documentos comprobatórios, sendo, e para o aproveitamento parcial, devem ser validados os anos, semestres ou módulos já concluídos, conforme a correspondência disposta no anexo 4º para o ensino fundamental e anexo 5º para o ensino médio. Segunda, para o aproveitamento total, podem ser reconhecidos estudos concluídos com êxito em exames como Enem, Enseja, supletivo ou equivalentes. 2 graus.
Cabe ao especialista em educação básica, junto à direção, analisar a documentação e efetivar o aproveitamento quando deferido. 3 graus. São documentos válidos, e histórico escolar para estudantes transferidos ou retornantes. Segunda, certificados de exames como Enseja, supletivo, Enem ou equivalentes. 4 graus. Os registros devem ser lançados no sistema SESEC e a documentação arquivada na pasta do estudante. Arte. 37. A previsão de aproveitamento total ou parcial deve constar no projeto político-pedagógico e no regimento escolar. Documento assinado eletronicamente com fundamento no artigo 6º do Decreto número 47.222, de 26 de julho de 2017. A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 32026032522463496337. 38. Quarta-feira, 25 de março de 2026. Diário do Executivo Minas Gerais. Capítulo 8º do Professor Orientador de Aprendizagem Arte. 38. O professor de educação básica que atua no SESEC exerce a função de professor orientador de aprendizagem, responsável por direcionar, orientar, acompanhar e avaliar o percurso educativo dos estudantes nos componentes curriculares da área de conhecimento. Compete ao professor orientador de aprendizagem e observar o currículo referência de Minas Gerais e identificar as competências e habilidades a serem desenvolvidas de forma contextualizada. Segunda, elaborar, junto ao especialista em educação básica, o plano de estudos de cada componente curricular, priorizando as habilidades foco da EJA. Terceira, planejar estratégias diferenciadas de orientação de estudos e atendimento aos estudantes. Quarta, orientar o uso das plataformas digitais para fortalecer o acompanhamento pedagógico. V. Realizar orientações de estudos individuais ou em grupo. Sexta, utilizar a pesquisa para qualificar seu planejamento e promover inovação pedagógica. Sétima, aprimorar práticas de observação, registro e avaliação. Oitava, garantir a participação dos estudantes com deficiência em todas as atividades. Nona, acompanhar o cronograma de entrega das atividades do plano de estudos. X, aplicar as avaliações dos módulos, a avaliação final e autoavaliação. X, conhecer os planos de curso dos cursos técnicos ofertados. 12. Integrar conhecimentos técnicos aos contextos socioculturais dos estudantes. 13. Promover visitas técnicas, aulas práticas e ações que aproximem os estudantes do mundo do trabalho. Capítulo 9 do quadro de pessoal arte. 39. O quadro de pessoal do SESEC deverá seguir os critérios estabelecidos no anexo 7º desta resolução. 1 graus. A adequação do quantitativo de professores orientadores de aprendizagem será realizada com base no número de estudantes matriculados em cada módulo e nos componentes curriculares previstos nas matrizes curriculares, considerando suas respectivas cargas horárias. 2 graus. A direção da unidade escolar organizará a distribuição dos professores orientadores de aprendizagem entre os componentes curriculares, conforme as demandas pedagógicas e o número de estudantes atendidos, devendo o professor que possuir carga horária disponível, na ausência de estudantes para atendimento, desenvolver atividades vinculadas aos itinerários formativos ou outras ações de apoio pedagógico interdisciplinares. Arte. 40. A direção da unidade deverá definir o horário de atendimento do professor orientador de aprendizagem e do especialista em educação básica, bem como o horário de trabalho dos demais servidores, assegurando o atendimento aos estudantes em todos os turnos de funcionamento do SESEC. 1 graus. Os horários estabelecidos deverão ser registrados em ata própria. 2 graus. O professor orientador de aprendizagem deverá atender os estudantes nos dias letivos, destinando os dias escolares ao planejamento, à organização do atendimento e à formação docente, conforme o calendário escolar definido pela CIMG. 3 graus. É vedada a ampliação ou extensão da carga horária do professor orientador de aprendizagem. Arte. 41. As alterações no horário de trabalho dos servidores efetivos e contratados deverão ocorrer exclusivamente para atendimento ao estudante.
Parágrafo único. As alterações de horário devem ser justificadas pela direção do SESEC, devendo ser registradas em ata, observando rigorosamente o horário de funcionamento da unidade. Art. 42. Nos casos em que o SESEC funcionar em regime de coabitação, o servidor da área administrativa deve cumprir a carga horária do cargo, definida em legislação própria. Capítulo X do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional Art. 43. O ensino médio integrado à educação profissional no SESEC será organizado por módulos com oferta semestral, com carga horária total de 1.750 horas. Seção e da organização curricular. Art. 44. No ensino médio integrado à educação profissional, a organização curricular reúne, de forma articulada, os componentes da formação geral básica e do itinerário de formação técnica e profissional. Art. 45. A organização curricular da formação geral básica no ensino médio integrado à educação profissional é a mesma constante do art. 21 desta resolução, que trata do ensino médio propedêutico. Art. 46. Os componentes do itinerário de formação técnica e profissional estão organizados em unidades curriculares, conforme as matrizes curriculares que serão publicadas oportunamente. Art. 47. Cada unidade curricular é composta por um conjunto de componentes específicos que formam o percurso profissional semestral. 1 graus. Esses componentes devem ser cursados simultaneamente, não sendo permitida matrícula isolada em apenas um deles. Art. 48. Os cursos técnicos são estruturados por um percurso profissional comum no primeiro período, e por percursos específicos ofertados semestralmente, as matrizes curriculares que serão publicadas oportunamente. Art. 49. Os percursos profissionais que integram a formação técnica estão organizados de forma independente, não exigindo sequência fixa. 1 graus. Em caso de reprovação ou não conclusão, o estudante poderá cursar mais de um percurso simultaneamente, desde que ofertados no semestre. 2 graus. Cada percurso concluído com aprovação garante uma certificação intermediária, conforme a matriz curricular do curso técnico. Seção 2ª da Associação no Sistema SESEC-Art. 50. A associação do estudante no itinerário de formação técnica e profissional deverá ser realizada no conjunto de componentes curriculares que compõem o percurso profissional do curso escolhido. Art. 51. A associação do estudante aos componentes curriculares do percurso profissional deve ser feita até o 20º dia letivo do início do semestre letivo. Seção 3ª da Carga Horária Art. 52. A carga horária do ensino médio integrado à educação profissional será de 1.750 horas, assegurando-se 50% para as atividades presenciais e 50% para as atividades à distância. 1 graus. A carga horária total para as atividades presenciais deve ser distribuída na orientação de estudos, na realização da avaliação de cada módulo, na avaliação final do percurso profissional e na autoavaliação. 2 graus. A carga horária total para as atividades à distância deve ser distribuída na realização das atividades previstas nos planos de estudos de cada componente curricular. Art. 53. O professor do componente curricular ES será o responsável por registrar a carga horária cumprida pelo estudante. Seção 4ª do Plano de Estudos Art. 54. O plano de estudos do itinerário de formação técnica e profissional deve contemplar o planejamento, os conceitos, a programação e a proposição de atividades técnicas e avaliativas a serem desenvolvidas pelos estudantes em cada componente curricular. Art. 55. O plano de estudo será elaborado pelo professor do componente curricular ES do percurso profissional, considerando as diretrizes constantes no projeto pedagógico de cada curso. Segunda, os conteúdos programáticos e objetivos dos componentes curriculares da formação técnica. Terceira, o perfil profissional do curso técnico e de cada uma das qualificações profissionais propostas como certificação intermediária. Art. 56. Cada componente curricular será composto por dois módulos, totalizando 8 módulos por percurso profissional. Parágrafo único. Cada módulo corresponde a um plano de estudos. Seção V da Avaliação da Aprendizagem Art.
Então, pessoal, eu só posso ficar até agora, né? Então, aqui agora eu estou terminando de arrumar para ir para o SESEC. Então, eu vou ter que continuar da sessão 5 para frente. A parte do fundamental já está explicada, a parte do ensino médio já está explicada. A sessão 5 de aprendizagem que tem relação com a pesquisa geral, né? Estou imaginando que seja geral, né? Porque a sessão... Cadê aqui a sessão... Cadê? Nossa, gente, letrinha pequena. Vocês entenderam. Eu acho que essa sessão aqui tá uma geral. Qualquer coisa, quando eu fizer o próximo vídeo, eu retomo explicando um basicão que foi falado acima pra gente continuar a leitura abaixo, né? Então tem bastante coisa ainda para ser lida. Até que não. Mas assim... né? Paciência. Olha, você vê, língua portuguesa, 303 horas. Nossa, esse povo não tem noção, não. Aqui eu já tô batendo o olho, já tô vendo alguns problemas. O material didático pensado pela Secretaria de Educação de Estado. Inclusive o que eu desenvolvi, vou ter que dar uma reformulada nele legal. O do ensino médio pelo menos está bem encaminhado, mas o do fundamental ainda tem que fazer ele todo ainda. Não sei se vai ter aumento de professor, não cheguei nessa parte. Mas eu vi o pessoal comentando que vai ter uma diminuição de ATB. Isso aí é desastroso, né? Porque o trabalho é muito intenso. E aí você diminui justamente quem organiza a parte documental da escola, né? Complicado isso aí, muito complicado isso aí. De toda forma, é o que nós temos por enquanto, é essa leitura até aqui, e vou ver se eu consigo fazer a segunda parte ainda hoje para mandar aí pra gente já conhecer toda a resolução, tá bom? Fui!